Às vezes nós queremos confrontar nosso coração. Pedimos a Deus, Deus, fala conosco. E a gente pede a Deus para que Deus possa falar no nosso coração, mas a gente tem tanto medo. A gente tem medo de mexer no nosso coração, e aí o que eu faço? Porque as pessoas não sabem que eu estou sofrendo. Não sabem do tamanho da minha dor. Nem sabem da dor que eu passei na minha infância. E quanto eu tive que tirar e passar por cima. Não sabem. Mas Deus conhece o nosso coração. Ele sabe que a gente fica lá esfregando com a escovinha de dente, aquele ponto lá naquele lugar, e a gente gosta das coisas muito bem limpas. Pergunta a pessoa que está ao seu lado, você conhece pessoas assim? É só porque a gente precisa entender duas coisas, que Deus, quando quer falar conosco, Ele precisa de uma forma, e a única forma que existe é você precisa abrir seu coração, amém? E se você pudesse enxergar as coisas da forma de Deus, será que você ia ficar assim, resistindo? Porque às vezes a gente tem medo de ser magoada. Pergunta a pessoa que está do seu lado, você tem medo de ser magoada? A gente fica com medo de ser magoada e a gente fica assim, eu não quero ser magoada, então eu resisto. Me tranco. Tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente não pode arrumar. Arrumar. Tem que pensar. Acordo e durmo, tem que arrumar. Mas tem coisas que você não pode deixar arrumadas porque elas precisam serem arrumadas por Deus. Entende isso? Arrumar significa dizer, colocar as coisas no lugar. E colocar as coisas no lugar nem sempre é fácil quando você quer fazer do seu jeito. Fazer do seu jeito é fácil. O difícil é entender o jeito dos outros. É complicado porque o nosso jeito sempre é o melhor, não é verdade? Mas o nosso jeito às vezes não funciona. A gente fica mudo, calado, finge que não escuta. Mas nem sempre vai funcionar essa técnica, porque no nosso coração aquilo fica guardado. Aquilo fica guardado. Pergunta a pessoa do seu lado, tem coisa guardada no seu coração? Oh, meu Deus, hoje vai sair o resto. Então, tem coisa guardada no seu coração? Às vezes a gente diz assim, não tem nada, está tudo limpo. Basta uma situação acontecer, só uma, não precisa muito. Para que você fique completamente quebrado. E o seu coração, em muitos pedaços, tenta juntá-los. Nós temos a ideia de que guardar no nosso coração vai nos dar a paz necessária para conviver com os outros. Não é verdade isso? Quem não acha isso? Não, vou ficar em paz e vai dar tudo certo. Mas acontece que não dá dentro de você. Nunca deu dentro de você. E nem da sua mãe. E nem da sua avó. Nunca deu. O que acontece é que você aprende a lidar com a sua dor dentro de você. E aquilo vai sendo acumulado. E quando você enfrenta as situações, você parece que tem coragem. Mas, na verdade, você tem muito medo. Medo de não aguentar. Medo de ser forte. Medo de mergulhar demais e não sair mais do lugar. E quanto mais medo a gente tem, quanto mais medo a gente se permite ter, mais a gente não consegue entender por que as coisas não andam. Pergunta a pessoa de cinza, por que as coisas não estão andando? Complicado, né? É complicado.
É porque a gente é teimoso. Já viu uma pessoa teimosa? A gente pega a situação e fala assim, as coisas precisam ser dessa forma. E, meu Deus do céu, a vida precisa ser mais maleável, como um curso das águas. Sabe, quem é mãe aprende isso rapidinho. Você está querendo uma coisa do seu filho, você vai lá e briga com ele. Quantas vezes você briga? Oh, meu Deus. Quantas vezes a gente briga com os nossos filhos? Muitas vezes. Mas a gente consegue alguma coisa com eles? Algumas vezes sim, tira o celular deles, é rapidinho. Outras vezes, ou então o jogo de computador. Fatal. É fatal. Jogo de computador, você ganha qualquer coisa com o seu filho. Você fala assim, meu companheiro, eu vou ficar emburrada. Quem já ficou emburrada? Pessoa emburrada, já fez aquele bico? Tem um bico X23. O bico funciona, bico? O bico funciona, Beto? Você faz aquele bico. Aí ele já sabe que você está de bico, já sabe que você está chateado, não é isso? Aí eu pergunto para você, é sempre o 23 ou 24 ou você muda de vez em quando para o 53? Mas quando você está magoada e você não fala das coisas que você está sentindo, você não consegue resolver isso. Quando você era pequena funcionava, porque ninguém prestava atenção. Mas agora você precisa prestar atenção. Você precisa prestar atenção no seu coração. E não deixar que essas coisas determinem um relacionamento inconstante e instável dentro de você. Entende isso? Entende o que é instabilidade? Pergunta a pessoa do seu lado. Sabe o que é instabilidade? Sabe? Ele vai dizer, opa! Como eu sei? Por quê? Porque a gente tem essa tendência. A gente tem a tendência, glória a Deus. A gente tem a tendência de nos colocar acima das situações. E mesmo com dor, fingir que não temos dor. E eu pergunto para você, o que acontece com essa dor toda no seu coração? A dor toda no seu coração, ela invade lá dentro. E vai tirando toda a sua fé. Então vamos ler. Vamos ler a palavra de Deus sobre falar com Deus. Daniel 10:19 vai ser colocado aqui. A palavra de Deus em Daniel 10:19 diz: há um caminho que o homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte, de tristeza, de falta de visão. Entende isso? Quando você entende esse caminho de você se fechar, de você ficar dentro de uma caixa, você percebe como isso tem destruído toda a esperança que Deus tem colocado. E todo dia Deus acende uma esperança no seu coração, todo dia. Mas se você vê a luz e você não acende, e você não decide, eu vou deixar a luz ligada, o que acontece no seu coração? O que acontece na sua mente? Parece que as trevas tomam conta, a escuridão toma conta de você e você perde a visão. Quem já perdeu a visão aqui alguma vez na vida? Escuta. É normal a gente perder visão. Entende? Mas o que não é normal é a gente não lutar para que a nossa visão possa ser construída em cima da fé, que é o firme fundamento das coisas que você espera, e muitas coisas você esperou, e muitos sonhos você sonhou. Mas todas essas coisas foram destruídas na sua frente. E você perguntou para Deus, Deus, por que isso aconteceu comigo?
Não adianta você dizer que você é forte, eu sou forte, eu vou conseguir lidar com isso. Mas no final das contas, pergunta a pessoa que está de rosa perto de você, afinal de contas, você conseguiu com a sua força inteira administrar a sua decepção? Será que não chegou a hora da gente arrumar as coisas e colocar as coisas no seu devido lugar para que você pare de ficar sofrendo com coisas tão pequenas? Deus quer falar com você. Deus quer transformar essa dor, mas você precisa abrir o seu coração. E aqueles que se sentem, eu estou todo errado. Já viu gente que se sente todo errado? Pergunta a pessoa que está ao seu lado, está se sentindo todo errado? Eu queria cantar uma música para você, para todos os barbudos. Assim, é assim. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus te ama, Ele te ama, eu sei. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus te ama. Ele te ama, eu sei. Se eu estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Ele te ama. Se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Oh, Pai! Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Intercessores! Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus te ama, e o seu amor é tão grande, incondicional. Incondicional. Deus te ama, e Ele está sempre de braços abertos para ti. Ai, mas meu coração está confuso e eu quero colocar as coisas no lugar, mas eu não sei. Eu não sei como parar de olhar para dentro de mim, eu não sei. Eu não sei como enfrentar. Eu preciso tomar essa decisão e quebrar isso. Eu preciso tomar essa decisão. Mas eu não tenho coragem porque, e se não der certo? E se todas essas situações que eu estou vivendo não forem para o lugar, como eu vou enfrentar isso, Pai? Quando acontecer, os elos serão conectados e os nexos farão sentido, mas quando assim o Senhor determinar. Pare de tentar cavar a sua própria solução, imersa pelos sinais que estão vindo na sua direção. Às vezes você olha a semente e diz, é apenas uma pequena semente. Mas dentro dela já existe uma árvore. Dentro dessa semente já há a determinação de que será uma árvore.
Então olhe para o seu coração e enxergue a árvore que existe dentro de você. Porque eu coloquei em seu coração a árvore que dará fruto. Mas enquanto você não plantar a semente, como poderei eu fazê-la crescer se você não permitiu que a boa semente fosse plantada dentro de você? Eis que a incredulidade faz com que os seus sentimentos sejam como águas, mares, ondas do mar que vagueiam sobre a minha vontade. E todo o temor e toda a preocupação vem junto com as espumas, destruindo aquilo que a sua fé está controlando. Tira o teu jugo sobre os teus ombros e posicione-se para que você possa receber a força na tua mente, no teu coração. Pare de discutir por coisas tão pequenas todos os dias, retirando de você a minha visão. Põe sob o olhar no campo que eu estou entregando a você. Olhe o campo que eu estou entregando a você. E veja as sementes que estão na sua mão. Sementes de árvore. Árvore que dá fruto. Jogue então essas sementes na terra que te dei. Uma separada da outra. Não as coloque juntas, porque irão sufocar com muitas raízes. Meça as sementes e coloque-as separadamente, para que você possa ver o teu pomar crescer. E me perguntas, onde está o terreno? Onde estão as sementes? Olhe para que a sua mão não as jogue fora, porque todos os dias te entrego a boa semente. Mas sem visão, joga-as fora. Entendendo você saber que sementes são essas. Sim, são as coisas pequenas. São as coisas pequenas que te entrego. Lança-as na terra que te dei e verás o que ela se tornará. Pois com a boa medida e com a profunda medida entregarei. Lançarei as chuvas. Determinarei o tempo. O sol não queimará. E a luz estará acesa todos os dias. As raízes estarão profundamente enraizadas na minha terra, alimentando-se todos os dias. Talvez você não as veja. Talvez você não veja aquilo que está sendo construído, mas acredite. Árvore, cresça. Árvore, cresça. Que cresça a árvore da fé em sua vida. Que cresça a árvore da paz na sua vida. Que cresça a árvore da esperança. Sim, os teus negócios, todos que você quer começar,
Comece a olhar as sementes que estou dando nas suas mãos. Não as jogue em qualquer lugar. Jogue-as na terra que eu te dei. Jogue-as na terra que eu te dei. E quando você estiver com muitas sementes, tantas sementes, enxergando tantas sementes, que não consegue nem fechar as mãos de tantas sementes, pegue essas sementes e distribua a outros que sem sementes procuram sementes para plantar. Se eu te dou muitas sementes, distribua as tuas sementes para que outros possam plantar também. E assim, num grande pomar, entendendo aquilo que eu estou entregando a você, entendendo as coisas que eu estou dando a você, comece a ver que árvores estão nascendo, de que tipo de árvores você tem. Guarde os teus frutos e de uma parte separe as sementes para que possa nascer novas árvores. Guarde as sementes para que possa nascer novas árvores. Recebe a coragem de enxergar. Recebe a capacidade de se entregar. Como um bom dispenseiro, como um bom jardineiro. Abra seu coração para que você possa receber. Traga entendimento à sua visão para que você possa ter. Ousadia! Eu não vou deixar a dor me dominar, nem me sujeitar essa vingança, desesperança. Quando Deus eu encontrar, vou perguntar, por que, Senhor? Por quê? Vou me entregar e recuperar a minha herança. Aleluia, Jesus não vai falhar nunca. Aleluia, basta acreditar. Peraí. Eu queria ouvir aleluia, tá? Eu sei que você é tímido, não gosta de cantar. Pergunta a pessoa, tem uma voz, hein? Não quer cantar? Não, vamos lá. Queria ouvir de você. Assim, simples assim. Aleluia. Vai. Só lê ali. Basta acreditar. Ele te encherá de quê? De ousadia. Aleluia, Pai. De novo, me ajuda, vamos lá. Agora, peraí. Agora falta palma, tá bom? Vou falar. Aleluia. Olha no ritmo. Bateristas. Ei! Basta acreditar. Aleluia. Ele te encherá de quê? De ousadia. Peraí. Uma salva de palmas para vocês. Foram ótimo. Mas o que acontece é que a gente, no nosso coração, a gente fica assim.
Eu não vou cutucar essa situação, não, porque se eu cutucar essa situação, vai vir em cima de mim. Você sabe como lidar com o leão, né? Pergunta a pessoa que está de branco perto de você, sabe como lidar com o leão, né? Oh, meu Deus! Domadora de leões, você já viu isso? Ela vê o leão e se posiciona, você vai me comer? Não. Aí, aquela pessoa que é domadora de leões, porque tem leões que querem em cima de você, né? E aí você olha para o leão e você não vai ficar perto, não. Mas olha com autoridade. Já viu uma pessoa com autoridade que olha para você assim, ó. Chega perto de mim não, tá, leão? E sabe o que acontece? O leão vira um gatinho e fala, miau. Como é que isso acontece? Eu queria tanto aprender. Você gostaria de aprender a lidar com a raiva que você tem dentro de você? Sabe? Às vezes a gente tem muita raiva dentro da gente que a gente não fala, aquilo que a gente está sentindo. Mas acontece que se você não decidir perdoar, se você não perdoar essa pessoa, isso vai continuar corroendo o seu coração. E você pode dizer, mas não, já perdoei, nem penso mais nisso. Então, quando alguma coisa acontece errado na sua vida, você pensa em quê mesmo? Exatamente nisso. E também você pode fingir que eu não estou falando com você. Pergunta a pessoa de azul que está perto de você. Ela está falando com você? É bom porque depois você faz isso um quarto de século. Você faz muitos anos isso. Você consegue entender que as pessoas que são mais amarradas, o coração delas estão mais doentes. São aquelas que mais fingem que não está doendo. Talvez ao longo de toda a sua vida você tentou fingir que não está doendo. Mas em algum momento você vai ter que lidar com isso. E eu digo a você que Deus, Ele quer curar você, Ele quer mexer um pouquinho na sua teimosia. Pergunta a pessoa do seu lado que está de azul, só os de azul. Você é um pouquinho teimoso? Só um pouquinho. Assim, funciona assim. Você disse assim, Deus, eu estou muito bem resolvido. Mas dentro do seu coração, com muita carência, você fica esperando que todas as pessoas o tempo todo amem você, da maneira como você gostaria. Mas nem sempre isso é possível. Porque a sua fome de amor é muito grande. E o amor que você está buscando é o amor errado. Porque o amor não pode ser o amor que controla. Não pode ser o amor que domina. O amor tem que ser o amor que entrega. E é difícil você se entregar. Mas Deus quer arrumar a sua casa. Pergunta a pessoa de azul perto de você. Você quer a sua casa? Não tem ninguém, é só porque você é tímida, eu tenho que fazer isso. Então, arrumar a casa quer dizer botar as coisas no lugar. A gente vai pegar quem tem relacionamento 3, 4 e 5. Relacionamento 3, 4 e 5. Relacionamento 3, 4 e 5 é aquele de, com 17 anos, você queria convencer de que você era uma pessoa sensível. Que você era uma pessoa carente. Passou. Não acreditaram, mas você era. Depois, um outro relacionamento, quando você tinha 23 anos, foi um pouco diferente, porque você não queria mostrar o que você era exatamente o oposto. Você queria mostrar o que você não era. Não funcionou. Então, talvez agora, vamos lá, talvez agora você possa sair de dentro de você mesmo e passar a entender que você precisa encontrar uma pessoa dentro de você que você possa amar. Amém? Mas encontrar, você vai ter que tirar as coisas dentro do seu coração. Amém? Entende isso? Você vai ter que abrir o seu coração. E você vai ter que deixar ser curado. Para que você possa ser você mesmo. E quem consegue ser
a gente mesmo. Pergunta a pessoa de verde e de branco que está perto de você. Quem consegue? É muito bom, porque aí quando a gente não tem mais nenhum tipo de amarra, porque quando a gente tem uma coisa que segura a gente, que não deixa a gente entender os processos que estão passando, a gente fica enterrando essas coisas dentro da gente. E a gente está sempre enterrando as coisas dentro da gente. E a gente está sempre enterrando as coisas dentro da gente. E a gente não entende que quanto mais a gente enterrar as coisas da gente, mais a gente não vai conseguir ter forças para enfrentar o que você está enfrentando. Porque isso é um monte. Isso é uma guerra. Deus levantou você, levantou a sua visão para você enxergar essa guerra. Mas se você não se posicionar, essas coisas vão pegar você e vão tirar a esperança. Então o que você tem que fazer? Você tem que lutar. Você não pode deixar que ninguém diga a você que você não vai conseguir. Isso você escutava desde a sua infância. Quantas vezes a sua mãe disse isso para você? Agora você precisa mudar o seu pensamento. Não importa o que aconteça, você precisa lutar. Você não pode deixar que isso determine o seu futuro. Deus não chamou você para ser uma fracassada, e sim uma vitoriosa. Determine isso no seu coração. Diga não a esses pensamentos. Se posicione como uma guerreira. Ainda que você não tenha fé, Deus vai colocar fé no seu coração. E Deus vai curar essa situação. Deus vai mudar essa situação. Deus te chamou para ser livre, não para ser escravo. Escravo. Isso não é uma determinação de Deus. Deus quer que você saia desse lugar e que você não seja nunca mais aprisionada por esses pensamentos de derrota. Deus quer te chamar à guerra. Lute, vença, determine. Isso não vai me dominar mais. E você vai ver o que vai acontecer na sua casa e as pessoas que estão à sua volta. E quando o Senhor determina, e Ele fala, e Ele se posiciona na sua vida para que você saia dessa conformidade de achar que as coisas são como elas são. Elas não são como elas são. A não ser que você deixe que essas coisas draguem a sua fé e a sua esperança e não permita que Deus entre e mude. Deus te chamou aqui, então escute o que Deus está falando. Escute o que Deus está falando. Pare de brigar com Deus. Escute o que Deus está falando. Ele vai te curar. Ele vai te curar. Mas deixe que Deus possa operar um milagre dentro de você e lute menos contra Deus. E quando chega o momento que Deus está mostrando para você, Deus está mostrando para você qual a direção do que você tem que fazer. Não tenha medo. Porque as amarras que seguram a sua vida têm tempo determinado para saírem. Porque Deus conhece o teu coração. Deus sabe o quanto você precisa. Deus sabe o quanto você precisa sair desse lugar. E Ele te chamou desde pequeno. Quando você estava escondido dentro de você. Quando você ficava atrás da porta. Quando você queria se esconder de todas as pessoas com medo de não enfrentar. Chega um momento que a fé vai ser estabelecida na sua vida. Você vai se organizar. Vai parar de olhar para o passado. Porque cada vez que você olha para o passado, você não consegue ter esperança para o futuro. Você não vai ser igual ao seu pai. Você não será igual ao seu pai. Outro destino está determinado na sua vida. Então, quando temos o entendimento de que Deus está transformando e mudando, pergunta a pessoa que está ao seu lado. Está doendo? Está doendo sim. Mas está doendo porque você precisa deixar ser curada pelo Senhor. Amém? Ei! Quem é esse incircunciso? Ei! Quem é esse incircunciso para dizer algo sobre a sua vida? Meu Deus do céu!
Que espaço você pode dar para um homem para destruir a tua vida dessa forma? Jesus! Em que mundo estamos? Em que lugar estamos? Como pode um incircunciso falar isso do teu coração? Como pode? Meu Deus, quebra essa maldição. Se a tua mãe sofreu a vida inteira, exatamente o que está acontecendo com você, tem que declarar na sua vida e fazer essa cultura. Eu não aceitarei essa maldição sobre a minha vida. Será quebrado em nome de Jesus. Ninguém mais vai me dominar. Eu não viverei isso como a minha mãe viveu. Eu não vou aceitar domínio nenhum sobre a minha vida. Em nome de Jesus. Então Deus abre o caminho e te dá espaço para que você seja livre. Para que você saia dessa situação. Para que você não seja amarrada nessas correntes e que você não seja colocada diante da morte da visão. Porque sonhadora, a pior coisa que pode acontecer na sua vida é você perder a visão. E Deus não vai deixar isso. Olha as sementes que estão na sua mão. E cada vez que você declarar para a sua vida, cada vez que você se posicionar a estar plantando as coisas que Deus colocou no seu... E não são poucas coisas. Deus te deu sonhos para que possa te mostrar as coisas antes que elas aconteçam. Deus te deu a fé para que você possa enfrentar as maldições que foram lançadas sobre a sua vida. Então, você não pode parar. Pega a tua maca. Pega a tua dor, levanta e anda. E preste atenção, porque o que aconteceu antes dessa pessoa foi pior ainda. Se você conseguiu sobreviver, essa é fácil. Amém? Então, quando nós estivermos dentro de uma situação em que a gente está com medo de enfrentar, leão vira dominadora dos leões. E diga assim, abaixa! Abaixa! Desencorajamento, abaixa! Isso não vai me dominar mais. Eu não vou achar que eu sou diferente. Eu não vou achar que eu não vou conseguir as coisas. Eu não vou deixar que isso me domine. E aí você vai ver, muito rápido você vai ver que aquele medo que você tem é porque você não sabe a força que você tem dentro de você. Você ainda não se encontrou com ela. Você vai se encontrar com essa força. Porque essa força não vem de você, vem do Senhor. Vem do seu... E eu digo a você, isso você herdou da sua avó. É igual. Materna. É igual. Ela realmente, quando quer uma coisa, que Deus nos ajude, ela consegue. Então, quando a gente tem a atitude nossa de querer fingir que não está doendo, pergunta a pessoa que está de preto do seu lado. Está doendo? Está não. Está doendo muito? Está não. Está doendo nada. Está aí fraquinho, está doendo nada. A gente precisa falar da nossa dor. Por que a gente não pode falar quando estiver doendo? Quando está doendo, a gente fala, está doendo. Amém? Pergunta a pessoa de azul e de preto perto de você, está doendo? Está doendo as coisas que são faladas na sua escola? Está doendo as coisas que você não sabe lidar? Está doendo a maneira como as pessoas fingem que você não existe? Está doendo você não saber o que quer? Está doendo. Está doendo mais a sua atitude de se esconder e não falar o que você está sentindo? Está doendo você ter gostado tanto de uma pessoa e ter sido esquecido por ela tão fácil? Está doendo você ter sido traído por esse amigo? E um amigo que você amava tanto. Está doendo. Mas eu digo uma coisa para você. Vai passar. Vai passar. Não aceite. Não aceite ser determinado porque as pessoas falam de você. Não se perturbe. Porque as pessoas não te conhecem. Não sabem o dom que você tem, as coisas que você é. E eu quero dizer para você que algo que você faz muito bem é procurar saber como as pessoas estão.
E ninguém entende isso, porque você realmente se importa. Você realmente se importa. Só que quando você entregar seu coraçãozinho para os seus amigos, procura saber para quem você entrega. Porque você olha a pessoa e você acha que esse vulcão que... Pergunta a pessoa que fala, parece tímido, né? Só parece, né? Já viu um vulcão dentro? Tem pessoas que são aquele vulcão de dentro que... Isso é só aparência. Deixa espaço para o vulcão sair, para você ver o que acontece. Mas algo que você precisa fazer é escutar mais. Porque essa questão de você ficar fechado no seu mundinho, achando que você consegue resolver as coisas de dentro de você, só faz com que você fique longe das pessoas que te amam. E as pessoas te amam. Há muitas pessoas que te amam. Mas você tem medo. Você tem medo de ser dominado o tempo todo. Você não quer ser dominado. Mas eu pergunto para você, será que esses seus falsos amigos não estão dominando você e determinando que você tem que ser de uma forma ou de outra, quando você no fundo não quer ser assim? E será que essa fuga que você está tendo não é justamente porque você está aceitando o que eles estão falando de você e você está achando que isso é verdade? Quase que você perdeu essa profecia. Pergunta a pessoa que está de azul, você se entendeu? Não posso apertar porque você está de preto. Você entendeu? Entendeu? Ah, não entendi, não foi para mim não. Sabe por quê? Porque eu gosto de fazer as coisas assim. Só que toda amiga e amigo que eu tenho faz isso comigo. Me acha com cara de... Não é não. É porque você tem que aprender a lidar com as pessoas. Sabe, as pessoas, elas são meio bagunceiras, sabe? Pessoa bagunçada. Então, elas às vezes não são muito verdadeiras. Às vezes, elas se aproveitam de você. Porque, afinal de contas, você parece durona, mas você diz sim para tudo. Pergunta de preto que está perto de você. Sabe a pessoa que fala sim para tudo? Fala tudo sim. Tudo fala sim, tudo. Aí depois fica reclamando, ai, por que eu fui fazer isso? Por que eu fui fazer aquilo? Mas Deus te ensinou e te chamou para você falar não também. Ah, mas o que vão pensar de mim? Pergunta a pessoa de preto que está perto de você, o que vão pensar de mim? O que vão pensar de mim se eu disser não? Vão pensar nada, vão receber limites. Quem gosta de receber limites? Quem gosta de dar limites também. Mas quem gosta de receber limites? Quem gosta de receber limites? Eu não. Mas a gente precisa entender, né? Que tem limites e que Deus coloca, às vezes, limites na nossa vida, não é? E por que Deus coloca limites na nossa vida? Porque a gente precisa entender que se a gente ficar dando, e nunca pensar no nosso coraçãozinho, nas coisas que a gente é. Chega um ponto que a gente não consegue mais dar, não é porque a gente não queira dar, é porque está difícil demais. A gente precisa olhar para a gente. A gente precisa enxergar que o nosso dom não é nos destruir. A gente precisa voltar a ser romântica, escrever. Lembra quando a gente escrevia? Quando a gente escrevia as coisas e lia, meu Deus, a gente lia, o nosso mundo mudava. Então a gente precisa alimentar essas coisas no nosso coraçãozinho, para que a gente possa ter esperança. Você precisa alimentar a sua esperança. E não está errado ser romântica. Não está errado a gente acreditar nas pessoas. Mas a gente precisa saber em quem a gente tem que acreditar. Porque uma decepção leva anos para sair do seu coração. Porque de verdade, do seu coração, de verdade, se entrega. Então não deixa isso, não deixa essa dor dominar você, porque você nasceu para alimentar a outros. Amém?
Glória a Deus. Ah, pastora, não falou nada para mim, estou arrasada. Fica a pessoa que está do seu lado, estou arrasada. Afinal de contas, poxa, eu sou uma pessoa assim, sabe? Eu gosto de todas as coisas certinhas e olha só. Não vem não, tá? Se não for estabelecido esse molde, e tem que ser desse tamanho, 38,5, eu não fico. O molde é perfeito. O problema é o que você coloca no molde. Às vezes você pega aquela pessoa e... Entrou, não entrou? Quanto tempo essa pessoa vai ficar no molde? Pergunta a pessoa que está do seu lado. Já viu uma pessoa apertada? Né? É igual camisa apertada. Você puxa a barriga e fica... Né? Aí a pessoa olhou para o lado, você olha para o lado... Estoura tudo. Vamos lá, né? Que tal a gente não colocar um tamanho 40 no 38? Vai doer menos. Vai doer menos. Então, assim como você já tem uma previsão do que você quer, e isso é muito importante. Mas essa previsão não pode destruir aquilo que Deus está te dando de visão. Porque senão você vai sempre estar se sentindo culpada. Sempre se sente culpada quando o molde não está certo. Você não pode se culpar do molde não estar certo. Porque a verdade é que você vai descobrir, e em algum tempo você vai descobrir, e logo Deus vai te mostrar, que não era para você ficar com 38,5 do tamanho de 40, vou explicar. Ou você aceita que aquilo é 40 e vive com aquilo sendo 40, ou você espera, e isso é uma questão de fé, que aquele 38 venha. Mas o que você não pode fazer é pegar o 40 e colocar no 38,5. Pergunta a pessoa que está do seu lado, entendeu isso? Isso vai resolver a tua vida. Você vai parar de... Olha, vai ser um milagre na sua vida. Isso é para todas as áreas. Porque quando você não tem aquela coisa que exatamente você não quer, você tenta colocar aquilo do tamanho que você quer. Mas quem diz que o tamanho que você quer vai ser o melhor? Às vezes tem uns 42. Mas vai lá, né? Deus pode mudar todo mundo. Pergunta a pessoa que está do seu lado. Deus pode mudar todo mundo? Ai. Pode ou não pode mudar? Glória a Deus. Vai que um 44 seja melhor do que 38,5. Amém? Ah, eu tenho a fé. Eu nasci com fé pelas pessoas. Eu acredito. Eu acredito que um 45 possa se transformar num 37 e ficar bem. Ficar magrinho. Amém? Quem gosta de emagrecer? Pergunta. Ai, Jesus. Estou agradecida que no céu não vai ter peso. Isaac Newton já descobriu isso. Então, deixa eu falar com você. Não vai ter aquela coisa pesando para baixo. Mas vai ter. E você pode ter essa capacidade de perceber quando Deus está falando. Amém? Pergunta a pessoa que está ao seu lado. Agora você percebeu o que Deus está falando? Sim ou não? Porque misericórdia. Vou dar nomes agora. Então, olha só. Se você percebe o que Deus está falando com você, se você está ligado, não é mais fácil? Agora, vamos imaginar que você saia desse culto, porque esse culto é de revelação. Então, alguns demoraram muito para fazer download, né? Pergunta a pessoa que está ao seu lado. Demorou um pouquinho para fazer download? Super bom de computador, demora... Olha! Então, alguns demoraram a fazer download, mas outros já foram rapidinho. Então, imagina que você leve isso que está aqui para o seu carro, para o seu trabalho, para a sua casa, para a sua igreja. Não importa qual é a igreja. Olha como é fantástico. Você vai ter um relacionamento com Deus e você vai se permitir ser ministrado pelo Senhor. Você acha que um Deus vivo vai ficar morto do seu lado? O que falta para Deus falar com você?
uma profetisa? Eis-me aqui. Mas o que falta para que você tenha esse relacionamento com Deus? A sua atitude de ouvir. Aqui você não está ouvindo? Você não escutou? Agora, quando você sair daqui, você tem que continuar escutando. Porque Deus vai falar com você. Eu sou apenas um vaso, Deus vai levantar outras situações, um filme que você está vendo, a palavra de Deus você está lendo. E aí você vai perceber que Deus está do seu lado, dizendo assim, ei, eu sou essa voz que está atrás de você, dizendo, anima-te, tem bom ânimo, segue. Não para no meio do caminho para chorar. Levanta e anda. Amém? Essa voz está ali, Jesus está ali. E o Espírito Santo é tão fantástico. O Espírito Santo, ele é assim. Deixa eu contar para vocês. Eu não consigo imaginar como uma pessoa possa viver sem um relacionamento com o Senhor e com o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele respeita as suas decisões. O Espírito Santo respeita o seu coração. Pergunta a pessoa ao seu lado, eu também vou respeitar, amor. Não fala amor, né? Só se você for casado com a pessoa. Então, se a gente aceita e dá espaço para Deus trabalhar na sua vida, Ele trabalha. É fantástico. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos. Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu quero clamar a Ti, Senhor. Que aqueles que estiverem me ouvindo nesse momento, Senhor, que haja uma cura, Senhor, no coração dessas pessoas, Jesus. Senhor, abra, Senhor. Abra, Pai. Senhor, eu clamo uma cura física, Senhor, nesse problema renal que essa pessoa tem, Jesus. Pai, que essa pessoa que está me escutando nesse momento, Senhor, possa ser curada, Pai. Pai, eu te peço, Senhor, pela mãe dessa pessoa, Jesus. Senhor, eu te peço, Senhor, que retire essa dor na perna do lado direito, Senhor. Que ela pare de mancar, Senhor. Espírito Santo, ministre cura. Em nome de Jesus. Senhor, eu quero pedir por essa criança, Jesus. Senhor, tire essa virose e essa febre, Pai. E cure, Senhor. Eu quero pedir, Senhor, por esse jovem, por esse filho, nas drogas, Senhor. Pai, acampa os teus anjos ao redor desse rapaz, Senhor. Pai, acampa ao redor, Senhor, e cura essa ferida do coração dele, Jesus. Que ele possa te encontrar, Senhor. Que ele possa te encontrar, Jesus. Pai, eu oro pelo coraçãozinho despedaçado, Senhor. Para aquele, Senhor, que não consegue mais ter essa dor de cabeça todos os dias, Pai. Faça essa cura, Pai. Senhor, eu oro pela visão, pela força, pelo entendimento, Senhor. Aqueles que estão, Senhor, para tomar decisões tão profundas, Senhor. Dê o discernimento espiritual, Senhor. Dê a capacidade de enxergar essas sementes que estão em suas mãos. Pai, eu clamo a Ti, Senhor, por essa mãe, Senhor, com tanto rancor contra esse homem, Jesus. Senhor, que ela possa ser liberta dessas ataduras, Senhor. Senhor, eu oro por esse
Homem, Senhor, que tem tanto medo, Senhor. Tanto medo, Jesus, de se entregar num relacionamento, Jesus. Tira essas ataduras, Senhor. Tira esse sentimento de culpa dele, Senhor. Que ele possa restaurar esperança, fé. Pai, eu te peço, Senhor, para essa pessoa que tem câncer, Senhor. Pai, eu te peço em nome de Jesus, Senhor, que você toque e cure, Jesus. Pai, dê esperança, Senhor, e força. Faça com que ela possa encontrar a pessoa certa, Jesus. Para que ela não tente, Senhor Jesus, cavar tantas coisas no coração dela. Que ela possa aceitá-la como ela é, Senhor. Que ela possa reconhecer quem ela é, Senhor. Pai, eu oro contra a depressão, Senhor. Contra a falta de visão, Senhor. Senhor, eu quero clamar a Ti, Senhor. Liberta, Senhor, desse passado, Jesus. Liberta, Senhor, desse passado, Jesus. Quebra, Senhor Jesus, essa dor desse passado, Pai. Pai, eu te peço, Senhor, que essa pessoa possa largar, Senhor, eu quero falar com você que sempre está pensando nessa pessoa que morreu. E que ainda assim a dor sai do seu coração e você não consegue parar de pensar na solidão que você tem e da mágoa que você tem pela morte dessa pessoa. Eu quero declarar para você, para que você tenha a visão de não colocar a sua vida e a vida que Deus colocou nas suas mãos, nas mãos da desesperança e do desencorajamento. Cada pessoa tem um tempo para viver na terra. E o tempo dessa pessoa chegou ao fim. Mas isso não quer dizer que chegou o fim, o seu tempo. Deus te deu um tempo para que você possa desfrutar. Deus te deu um tempo para que você possa ter esperança. Deus te deu um tempo para que você possa sonhar. Não perca o seu tempo alimentando a sua dor, a sua amargura por você ter ficado só. E esse sentimento que você guardou ao longo de tantos anos desse homem, esse sentimento que você guardou ao longo de tantos anos, que você possa ser curada. Perdoa. Larga essas amarras. Deixe que Deus possa trazer a você uma nova visão. Porque se essa pessoa que você tanto amou, ei, eu estou falando com você. Pois que essa pessoa que você tanto amou decidiu não estar com você. Creia que você alimentar a esperança e pressionar não vai ajudar a você conquistar uma nova terra na sua vida. Tenha esperança. Retira essa dor através de alimentar pensamentos e orações na direção. Pai, restitui aquele que foi retirado dele, Senhor. Restitui, Senhor. Mas que ele não fique com rancor, Senhor, e amargura no coração. Ei, diga a essa pessoa, sua amiga de tantos anos, que fala sem parar, que tem muito medo de avião, que gosta de guardar coisas, que gosta da cor vermelha. Diga a essa pessoa, Deus
Deus está te esperando. Deus espera que você abra o seu coração para que você possa ser curada desse medo de se entregar para as pessoas. Diga isso a ela, porque ela precisa ser curada dessa dor que ela está sentindo, achando que todas as pessoas vão enganá-la. Deus quer curá-la. Senhor Jesus, eu clamo a Ti, Senhor. Que haja um rio que possa passar. Senhor, eu te peço, passe o rio no coração daqueles que estão te escutando agora, Senhor. Porque Espírito Santo, só Tu podes ministrar o coração de todos que estão me ouvindo nesse momento, Senhor. Ei. Use as palavras, Pai. Me ensine a dizê-las da maneira que Tu possas ministrar no coração daqueles que estão sedentos e apaixonados, Senhor. Santo Espírito Santo. Toca no coração, Espírito Santo. Aqueles que estão resistentes, Espírito Santo. Transforma e muda. Aqueles que estão resistentes, que possam ouvir mais, que possam se entregar mais, que possam encontrar o Teu caminho, que possam dormir e Te ouvir, e que possamos entender que só o Teu poder pode governar as nossas vidas.